Boa tarde, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos continuar com a função hidrocarboneto, certo? Nós vimos na aula anterior, né, que são compostos constituídos apenas por átomo de carbono e hidrogênio, que eu tenho 4 exemplos aqui, lembrando que cada carbono faz 4 ligações e cada hidrogênio faz apenas uma ligação. Como o próprio nome já diz, função hidrocarboneto, nós vamos ter carbono e hidrogênio. Nós também vimos na aula anterior a classificação dos hidrocarbonetos. Nós classificamos os hidrocarbonetos em alcano, KBA simples, alceno, KBA dupla, alcino, KBA aberta, uma ligação tripla, alcadieno, KBA aberta, com 2 ligações, ciclano, KBA fechada, ligações simples, cicleno, KBA fechada e uma ligação dupla, e os hidrocarbonetos aromáticos, aqueles que possuem anel aromático, no caso o benzeno. Tudo isso aí nós vimos na aula anterior. Certo? Então, a cadeia ela pode ser alifática, que ela pode ser aberta, ciclo, que ela pode ser fechada. A cadeia alifática ela está composta de alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Certo? Então, o próprio nome já diz, alifática, cadeia aberta. Os alcanos representam só ligações simples, En dupla e o IN ligação tripla. Se tem dienes, são 2 ligações duplas. Ciclo, cadeia fechada, então nós temos ciclanos e temos o cicleno. Novamente, AN ligação simples, o EN ligação dupla. Hoje nós vamos estudar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Nós vamos aprender a colocar o nome de cada composto, certo? A nomenclatura lembra o nome. E esse nome ele é formado de prefixo, de infixo e sufixo. Da união do prefixo com o infixo com o sufixo, nós vamos formar o nome dos hidrocarbonetos. O prefixo ele indica a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia. Certo? Então, de acordo com a quantidade de cada carbono, nós temos um prefixo. Se nós tivermos um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Certo? Então, o prefixo ele indica a quantidade de carbonos presente na cadeia. Então, de acordo com a quantidade de carbono dentro da cadeia, nós vamos ter um prefixo. O infixo, que é a parte central, indica o tipo de ligação dos átomos de carbono, certo? Então, de acordo com o tipo de ligação, nós vamos ter um infixo, que é a parte central. Se a ligação for simples, a parte central é an. Lembra lá dos alcanos e ciclanos? Se tiver uma ligação dupla, a parte central em alcenos e ciclenos. Estão lembrados? Uma ligação tripla, in, vem de alcino. E 2 ligações duplas de en, de alcadienos. Certo? Então, o infixo, que é a parte central, indica o tipo de ligação entre os átomos de carbono. Então, de acordo com a ligação, nós vamos ter uma parte central. Ligação simples, an, dupla, en, tripla, in, 2 duplas de en. Sufixo, que é a terminação. Usa sempre a terminação O para indicar que a função química do composto é hidrocarboneto. Certo? Então, o sufixo vai ser sempre a letra O, porque ele está indicando a função hidrocarboneto. Então, o nome é formado de prefixo, que está relacionado com a quantidade de carbonos presente na cadeia, infixo, que está relacionado com o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, que indica a função. No caso, a função hidrocarboneto, o infixo é sempre a letra O. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. Temos quantos carbonos? 4, certo? Aí nós vamos na tabela. 4 carbono, qual é o prefixo? But. Só tem ligações entre os carbonos, só ligações simples entre os carbonos. Ligação simples é o quê? An. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, a terminação é letra O, sufixo O. Então o nome desse cara aqui para nós é o butano. 4 carbono, but, ligação simples an e a terminação O. Próximo exemplo aqui, ó. São quantos carbonos? 1,
2, 3, 4, 5. 5 carbono, o prefixo é pente. Ligações entre os carbonos. Ligações simples, só ligações simples entre o carbono. Como é um hidrocarboneto, a terminação, o sufixo é a letra O. Vamos ver? Pente, 5 carbonos. Ligações simples, e a terminação é a letra O. Então fica o nome pentano. Atente para a observação. Quando a cadeia for insaturada, quando é que ela é insaturada? Quando ela tem uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre os carbonos. Fazemos a sua numeração para a extremidade mais próxima da insaturação. O que é insaturação? Ligação dupla ou tripla. Para indicar a sua posição. Certo? Então, meus queridos, quando é só ligações simples, nós colocamos o nome direto. Mas quando tiver uma ligação dupla ou tripla, nós vamos ter que indicar a sua posição, ou seja, indicar em qual carbono está recebendo a ligação dupla ou tripla. Por onde é que nós começamos? Pela extremidade mais próxima da insaturação. Certo? A numeração vai ser feita pela extremidade mais próxima da insaturação. Olhem para esses dois exemplos aí. Ó. Vamos ver a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os dois têm 4 carbonos, então os dois é but. A diferença entre eles está na posição da ligação dupla. Ó. A ligação dupla está entre esses dois carbonos aqui e a ligação dupla está entre esses dois carbonos. Então, quando tiver ligação dupla, nós vamos ter que fazer a numeração para indicar a sua posição. Se fôssemos colocar o nome normal, como ficaria? 4 carbono, but. Ligação dupla, em. E a terminação O. Então, ligação dupla é em. 4 carbono, but. Em. E a terminação O. Então, só pelo nome ficariam idênticos, ó, buteno e o buteno, certo? Mas se nós formos observar a forma estrutural, eles são diferenciados pela posição da ligação dupla. Ó. A ligação dupla não está na mesma posição, então nesse caso nós devemos fazer a numeração. Por onde nós devemos fazer a numeração? Sempre pela extremidade mais próxima da insaturação, da ligação dupla. Ó. Olha só a ligação dupla aqui, eu tenho as duas extremidades, eu vou analisar só as extremidades. Ó. Eu não vou ficar com referência a esse carbono do meio, não. Somente os carbonos da extremidade. Ó. Se fosse aqui, 1, 2, 3, estaria no terceiro carbono. Por aqui, 1, 2. Então está saindo o primeiro carbono, do 1. Então a extremidade mais próxima é esse cara aqui. Então eu vou começar por aqui, o primeiro carbono. Aqui, 1, 2. Está saindo o segundo carbono. 1, 2. Saindo o segundo carbono. Então tanto faz começar pela direita ou pela esquerda, que vai dar o segundo carbono. Quando existir mais de uma possibilidade de localização da insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, deveremos indicar o número de carbono em que a mesma se localiza, certo? Então nós temos que indicar em qual carbono ela se localiza. A numeração dos carbonos da cadeia deve iniciar pela extremidade mais próxima da insaturação. Então nesse caso aqui eu vou começar por aqui, porque é mais próximo da insaturação. E nesse caso aqui, tanto faz eu começar por esse carbono ou por esse. 1, 2, 3, 4. Então a ligação dupla está saindo do segundo carbono. Ou do segundo carbono. Então como é que fica o nome? Para diferenciar but. Aí vem a posição da ligação dupla, nome e número. São sempre separados por hífen, certo? Nome e número separados por hífen. But 1N. O 1 ele está indicando a posição da ligação dupla. O que é a ligação dupla? Representa quem? O En. Então, 1N está dizendo que no primeiro carbono eu tenho uma ligação dupla. Olha só. 2En. A ligação ficou no segundo carbono. But 2N, certo? Então, agora nós conseguimos diferenciar pelo nome. But 1N e But 2N. O que representa o 1 e o que representa o 2? O 1 indica a posição da ligação dupla, está no primeiro carbono. E o 2 está dizendo que a ligação dupla está no segundo carbono. Essa nomenclatura aqui é o que nós chamamos de nomenclatura da IUPAC, que é da União Internacional de Química Pura e Aplicada. Recomenda que os números devem vir antes do que eles estão indicando. Então o número 2 ele vem antes do EN, ou seja, ele está indicando a posição da ligação dupla.
está vindo antes do em, então ele está indicando a posição da ligação dupla. Então o número ele sempre vem antes do que ele está indicando. Quantos carbonos nós temos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é 6, qual é o prefixo? X. Tem duas ligações duplas. Duas ligações duplas de em. Só que eu tenho que indicar a posição de cada uma. Por onde eu começo a numeração? Pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Então vamos analisar essa ligação dupla aqui. 1, 2. Ela estaria saindo do segundo carbono. Vamos analisar essa ligação dupla. 1, 2. Ela está saindo do primeiro carbono. Então essa extremidade aqui é a mais próxima da ligação dupla. Então nós vamos começar a numeração por ela. X, que são quantos carbonos? C, né? Tien, duas ligações duplas. E a terminação é a letra O. Então está aí a numeração. Então a ligação dupla está saindo do primeiro e do quarto. Então vai ficar 1,4. Então X, hífen, para separar nome de número. 1,4. Está dizendo o seguinte, que as ligações duplas de en são duas ligações duplas. Uma está no primeiro carbono e a outra está no quarto carbono, certo? Então, observem bem, nome e número separados por hífen e os números, quando tiver duas ligações duplas, separados por uma vírgula, certo? Então, o nome do cara é X, 1,4 dieno. Olha o próximo exemplo, estrutura de barra, nós já vimos. Qual é a vantagem da estrutura de barra? Nós não precisamos colocar aqui os hidrogênios, nós indicamos apenas a posição dos carbonos. Então vamos contar quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5 é pente. A numeração, eu tenho uma ligação dupla aqui. Por qual extremidade começa? Por esta ou por esta? Vamos ver, se fosse por esta seria 1, 2, 3, estaria saindo o terceiro carbono. 1, 2, está saindo o segundo carbono, então nós vamos começar por essa extremidade aqui. Pente, que são 5 carbonos, em a ligação dupla, né? Em ligação dupla. O é porque é um hidrocarboneto. Então a numeração aí, olha só. Então o nome seria pente 2-eno. O número, ele vem sempre antes do que ele está indicando. Então, o número 2 está indicando a posição da ligação dupla. Nome e número separados por hífen, certo? Se tiver dois números, nós separamos por uma vírgula. Tranquilos? Hidrocarbonetos alicíclicos são de cadeia fechada. O que é nesse caso? Nós colocamos o nome do composto e o termo ciclo. É a única diferença, nós colocamos a palavra ciclo antes do nome e prosseguimos de forma normal. Olha só, tem quantos carbonos? 3, 3 é prop. Então, eu tenho que colocar antes do nome próprio, eu colocar a palavra ciclo. Fica ciclo. Aí sim eu coloco o nome. Prop, 3 carbonos. Só ligações simples. An. Com hidrocarboneto, O. Então, a única diferença quando a cadeia for fechada é que nós colocamos a palavra ciclo antes do nome, para indicar que o composto de cadeia é fechado. Então, ciclo propano. Novamente, cadeia fechada. Só que agora eu tenho uma ligação dupla. Por onde eu começo a numeração? Simples. A ligação dupla ela vai indicar o primeiro e o segundo carbono. Primeiro e segundo. Tanto faz, fica a critério de vocês. Primeiro, segundo, ou primeiro e segundo. Antes do nome, colocamos a palavra o quê? Ciclo. 4 carbono, bute. Uma ligação dupla. Vai ficar um eno. Certo? Então, a ligação dupla, ela está saindo do primeiro carbono. Tanto faz ser este ou este. Então, qual a diferença quando o composto for de cadeia fechada? É só colocar a palavra ciclo. Olha um exemplo bem simples aí. Escreva o nome do composto e fórmula. Aí ele deu composto. Logo de cara, o que acontece? Nós vamos contar a quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Não. Por quê? Aqui dentro do parênteses eu tenho CH2 e fora do parênteses eu tenho 4. Isso está dizendo que eu tenho 4 vezes esse cara aqui. Então são 4 carbonos com CH2. Então
Então seria 1, com mais 4 carbonos, 5, com mais 1, 6, com mais 1, 7, com mais 1, 8. Quer ver? Observe. Eu reescrevi ele agora aqui, ó. Então, esse cara aqui, nós lembramos ele aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Tinha 4 carbonos com CH2 aqui, ó. Então, como são 8 carbonos, oct. Uma ligação dupla em. Em qual carbono está a ligação dupla? Eu vou contar. 1, 2. Está saindo o segundo carbono. Então, 2N. Oct, 8 carbono. Então, aí a numeração. 2. Saiu o segundo carbono. N. Então, oct, porque são carbonos. O 2 ele indica a ligação dupla. A ligação dupla sai do segundo carbono. E o O é porque é um hidrocarboneto. Próximo exemplo. Escreva a forma estrutural molecular e calcule a massa molar de cada caso. Aí ele deu os dados aqui, ó, o carbono 12 gramas e o hidrogênio 1 grama. Lá nós temos o pentano, P, X2N, C, X2,4 de N. Então, agora ele nos deu o nome e nós vamos montar a forma estrutural, molecular e calcular a massa molar. Então, na letra A nós temos o pentano. Então eu vou pelo nome, ó. Pente, são quantos carbonos? 5, eu coloco os 5 carbonos. Como cada carbono tem que fazer 4 ligações, então eu já coloquei os hidrogênios. Ó. Esse carbono só tinha um tracinho, recebeu 3, 2 ligações, recebeu 2, 2 ligações, recebeu 2 hidrogênios, 2 ligações, 2 hidrogênios e uma ligação, recebeu 3 hidrogênios. Aí nós contamos a quantidade de carbono. Como o próprio nome já diz que é pente, tem 5 carbonos. Vou contar a quantidade de hidrogênio. 3 mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12. Então eu tenho 5 carbono e 12 hidrogênio. Então aqui eu tenho a forma estrutural e aqui eu tenho a forma molecular. Falta calcular a massa molar. Para calcular a massa molar, multiplicamos a quantidade de cada elemento por sua massa atômica. Então vamos lá, eu coloco carbono e hidrogênio. São quantos carbonos? 5. Cada carbono pesando quanto? 12. Nós multiplicamos a quantidade, que é 5, pela massa atômica, que é 12. 5 vezes 12 dá 60. Mesmo raciocínio para o hidrogênio. Tem quantos hidrogênios? 12. Cada hidrogênio pesa quanto? 1 grama. 12 vezes 1 dá 12. Aí nós somamos. 60 mais 12 dá 72. Então a massa molar do pentano é 72 gramas. Viram? Vamos à letra B. X2N. Olha só. São quantos carbonos? 6. A ligação dupla tem que estar em qual carbono? No 2, está aqui, ó. 2, segundo carbono. N é a ligação dupla. O O, só carbono e hidrogênio. Então são 6 carbonos, X. Cada carbono fazendo 4 ligações. Esse só tinha uma ligação, recebeu 3. 1, 2, 3, só recebeu um hidrogênio. 1, 2, 3, recebe um hidrogênio. 1, 2, recebe 2 hidrogênios. 1, 2, recebe 2 hidrogênios. E uma ligação recebeu 3 hidrogênios. Como o nome já diz, X são 6, eu tenho 6 carbonos. Vamos contar os hidrogênios. 3, com mais um 4, com mais um 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12. Então são 6 carbonos e 12 hidrogênios. Aqui eu tenho a forma estrutural e aqui eu tenho a forma molecular. Vamos calcular a massa molar? Nós devemos multiplicar a quantidade pela massa. Então o carbono eu tenho 6. Cada carbono pesa quanto? 12. 6 vezes 12 dá 72. O hidrogênio eu tenho 12. Cada hidrogênio pesa quanto? 1 grama. 2 vezes 1 deu 12. Somando 72 mais 12, deu 84 gramas. Então aqui eu tenho a massa molar. Na letra C eu tenho X2,4 de N. Eu tenho duas ligações duplas, uma tem que ficar no segundo e a outra tem que ficar no quarto. São quantos carbonos? 6. Eu coloco os 6 carbonos. E a ligação dupla, essa está saindo do carbono e essa sai do quarto carbono. Cada carbono tem que fazer 4 ligações, só recebeu uma ligação. Quantos hidrogênios ele recebe? 3. 1, 2, 3 ligações, recebe um hidrogênio. 1, 2, 3, recebe um hidrogênio. 1, 2, 3, recebe um hidrogênio. 1, 2, 3, recebe um hidrogênio. Só uma ligação recebeu 3 hidrogênios. Então aqui é a forma estrutural. A fórmula molecular, eu vou contar a quantidade de carbonos. Ó. Como é X, eu tenho 6 carbonos. Hidrogênio,
3 mais 1, 4, com mais 1, 5, com mais 1, 6, com mais 1, 7, com mais 3, 10. 6 carbonos e 10 hidrogênios. Então, carbono, eu tenho 6. Cada carbono pesa 12. 6 vezes 12 dá 72. Hidrogênio eu tenho 10. Cada hidrogênio pesa 1. 10 vezes 1 dá 10. Somando 72 mais 10 dá 82 gramas. Tranquilos? Agora aqui nós temos a nossa atividade. Ó. São 5 questões. Eu escrevo o nome dos hidrocarbonetos. Então vocês vão colocar o nome de cada um desses compostos aqui. Ó. Segundo, um hidrocarboneto de forma geral CnH2n-2. Nós já vimos essas formas aqui na aula anterior. Vocês vão lá e verifiquem de qual elemento pertence a essa forma. Tem massa molar igual a 96. O que é massa molar? Acabamos de ver. A massa molar está aqui. Ó. Então vocês vão partir da massa molar para chegar nessa estrutura aqui. Ó. Certo? Partir da massa molar para chegar na fórmula molecular do cara. Tranquilos? Terceira. Escreva a fórmula estrutural molecular e encontre a massa molar dos compostos abaixo. Nós também já vimos no exemplo anterior. A quarta questão é lá da página 49, a questão 5, aquela que eu cancelei da atividade anterior. Então eu estou pedindo para vocês resolverem ela da letra A até a letra H. E a quinta questão aqui, certo? Caiu no vestibular da UEMA de 2014, é referente ao OGX explorado lá em São Luís, certo? Então vocês vão analisar. Aqui ele diz, ó, que os compostos são o etano, o propano, isopropano, butano, pentano e isopentano. Então vocês vão analisar o nome e vão indicar a quantidade de carbono em cada nome desse aqui. Certo? Tranquilos? Boa sorte. Qualquer coisa, chame lá no grupo do WhatsApp.